agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, vou compartilhar a minha apresentação. Tudo certo? Todo mundo vendo? Acredito que sim. Bom, então, como a Marcela falou, vou falar dos dispositivos eletrônicos para fumar, conheço os danos que eles causam. E aí, primeiro, né, dizer que quando a gente fala de dispositivos eletrônicos para fumar, a gente está se referindo aos cigarros eletrônicos, a diferentes produtos, que incluem os cigarros eletrônicos, os produtos de tabaco aquecido, a sigla em inglês é HTP, para Heated Tobacco Products, produtos híbridos e vaporizadores de erva seca. Eu vou falar aqui hoje, principalmente, cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido, mas mais fortemente de cigarros eletrônicos, pela sua relevância em termos de maior volume de uso, dentre aqueles que fazem uso de dispositivos eletrônicos para fumar, bem como volume de estudos e evidências científicas já obtidas. Já foi falado aqui bastante, que é muito importante lembrar, né, da resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que foi aprimorada, que já acontece, que já ocorre, né, já existe desde 2009 a proibição, né, da comercialização, importação e propaganda desses produtos. Ela foi aprimorada esse ano, no que teve total apoio do INCA. Também lembrar que a Anvisa deixa muito claro que esses dispositivos têm o seu uso proibido em ambientes fechados, ou seja, eles estão abarcados pelaquela lei que a gente conhece, que ficou popularmente conhecida como lei antifumo, então isso também é muito importante lembrar, vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. E aí, entrando, né, já nos dispositivos eletrônicos, na definição deles, lembrando aqui, porque isso, na verdade, as características desses produtos vão afetar nos danos, né, que eles causam à saúde e danos mais amplos. Então, os cigarros eletrônicos, na verdade, a gente fala de uma enormidade de produtos, né? Eles têm diversos nomes, CIGs, vapes, pods, sistema eletrônico de liberação de nicotina e muitos outros. Isso reflete, na verdade, também uma grande variedade de modelos, de tamanhos, de composição, de concentração de nicotina, de cores, de sabores. Então, isso vai impactar, como eu disse, no adoecimento, isso impacta na realização de estudos, de pesquisas, na obtenção de evidências. E os seus usuários costumam se chamar de vapers. E aqui eu gosto de chamar a atenção para uma coisa, né? Esse uso desse eufemismo do vape, dos vapers, que é quase como se fosse uma diferenciação daquele produto, do cigarro comum, tradicional, que já vem carregado de um estigma, né, de uma menor aceitação social, por conta das inúmeras doenças, enfim, que foram surgindo, e a gente todos já fazem essa associação. Então, de certa maneira, o uso dessa palavra, né, chamar de vape, de vapers, é um eufemismo, é uma forma de se diferenciar do cigarro comum, e também de reforçar a falsa ideia de que esses cigarros produzem é só um vapor, e está muito, muito longe de ser isso, né, um vapor d'água. Aqui eu mostro, né, muito rapidamente que esse produto ele foi mudando, né, ele foi se aperfeiçoando para o mal, a gente pode dizer isso, porque ele saiu de um modelo que limitava o cigarro comum e era descartado, ele não teve muito sucesso, para evoluir para produtos com cores e formatos extremamente atraentes, até chegar nessa última geração, que se assemelha muito a outros produtos que se encontram em estojos e mochilas escolares, e são muito, ainda mais atraentes para a garotada. Todos eles, se a gente for observar, têm esse apelo eletrônico, visual e de sabor, inclusive cheiro, que tem grande apelo, sobretudo para a garotada, e o André mostrou isso muito bem. Então, esses dispositivos funcionam por meio do aquecimento de um líquido, né, o chamado e-liquid. Então, nesse líquido se contém usualmente água, propileno glicol e glicerina, nicotina em sua imensa maioria. Estudos já mostraram que até mesmo produtos ou líquidos que se dizem sem nicotina possuem nicotina, e os aromatizantes ou aditivos, né, que o André já chamou a atenção na apresentação dele, da importância desses produtos aqui, repetindo esse slide, para chamar a atenção que esse é
um elemento crucial no entendimento também do efeito que o cigarro eletrônico tem. Então, é uma infinidade de aditivos, a OMS criou, inclusive, essa roda, de modo a classificar, devido à quantidade de aditivos e sabores e cheiros diferentes que são adicionados, eles cumprem uma função de aumentar ainda mais a capacidade de atração e de criar dependência nesses usuários. Aqui abaixo à esquerda tem, inclusive, o site de um fabricante, em que as pessoas podem entrar e fazer, super atraente para a garotada, né, que faz, você vai respondendo perguntas de acordo com a sua personalidade, seus gostos, até que gere o que seria o sabor ideal para você. Esse site, logicamente, não é do Brasil, porque aqui não é permitida a comercialização, logicamente, nem a propaganda, mas a gente, infelizmente, tem esse acesso pela internet, mas ajuda a entender o quanto se faz uso, né, e a importância dos aditivos para iniciação e manutenção do uso desses produtos. E o que está presente no aerosol que é inalado e exalado? Ou seja, ali a gente viu o que está presente no líquido dos cigarros eletrônicos, mas é sempre importante lembrar que esse líquido é aquecido, e aí ele vai formar o aerosol. Então, quer dizer, aquelas substâncias ali originalmente existentes, elas vão ser aquecidas, elas vão ser transformadas em tantas outras. E aí, quando a gente pensa naquela quantidade absurda de aditivos, né, de diferentes aditivos que podem estar naquele produto, a gente tem que pensar primeiro, né, o aditivo, quando a gente pensa, né, ele inicialmente é colocado em alimento, que já é uma péssima coisa, né, que aí está dentro da classificação dos ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, que a gente já sabe que se acumula evidência sobre os efeitos negativos sobre a saúde, eles eram utilizados, ou costumam ser utilizados para ingestão, né, em alimentos. Agora, eles são aquecidos e eles entram no corpo por uma outra via, pela via respiratória. Né? Então, a gente está vendo, com o passar do tempo, os efeitos desses inúmeros aditivos, então, é aquela imensidão, os efeitos à saúde. E no que se transformam esses aditivos. Né? Então, aqui já se identificou centenas de produtos presentes no aerossol dos cigarros eletrônicos, então, dentre eles, a nicotina, como eu já disse, presente na grande maioria, partículas ultrafinas, metais pesados, como níquel, cromo, manganês e chumbo, substâncias químicas carcinogênicas, como nitrosaminas, benzeno, formaldeído, arsênico, lembrando que aqui incluídas substâncias consideradas de nível 1 pelo IARC, que é o centro de pesquisa que classifica as substâncias que causam câncer, e quando se diz que é de nível 1, significa que não há nível seguro para consumo. Então, não importa a quantidade, a concentração que se tenha, não se pode consumir, porque já se configura um importante fator de risco para câncer. E os aromatizantes, como o diacetil, por exemplo, associado a danos pulmonares, que é o que eu estava dizendo, né? O importante efeito dos aditivos quando aquecidos para a saúde. E também os sais de nicotina, que digamos que seja uma nicotina turbinada para o mal, né, que é encontrada nos cigarros eletrônicos, sobretudo da quarta geração dos produtos de tabaco aquecido, elas potencializam o poder da nicotina em causar dependência, elas contribuem também para mascarar a aspereza das altas concentrações de nicotina presentes nesses produtos, que é uma coisa também importante a ser destacada, quer dizer, num único aparelho pode conter o equivalente de concentração de nicotina, equivalente de nicotina encontrado em, por exemplo, até 4 maços de cigarro. Então, com os sais de nicotina, principalmente, não se percebe, né, a quantidade de nicotina que está sendo inserida ali ao se fazer o uso desses produtos. E, infelizmente, relatos de dependência ainda mais severa relacionados ao uso de produtos com esses sais de nicotina. Os produtos de tabaco aquecido, eles têm um funcionamento diferente, que na verdade eles aquecem a própria folha de tabaco prensada por meios diferentes de aquecimento, e também produzem um aerosol, e também tem esse apelo visual, né, muito tecnológico, de diferentes cores, que logicamente também exercem uma atração para todos, né, para nós adultos também, mas sobretudo para os mais jovens. Ele também contém nicotina, possui quase o mesmo número de substâncias prejudiciais ou potencialmente prejudiciais que estão no cigarro comum. A maioria faz uso dual, ou seja, do HTP, né, do cigarro aquecido mais o comum, e produzem emissões para o ambiente que contêm substâncias tóxicas semelhantes ao cigarro comum.
E aí, passando para os danos causados pelos DEF, né, o objeto principal aqui dessa apresentação. O primeiro deles é a dependência à nicotina, né, então é isso, a nicotina é uma droga poderosíssima, age diretamente sobre o sistema nervoso central de uma forma muito eficiente, então isso leva ao aumento da experimentação e iniciação. O André apresentou dados robustos já sobre isso, não há nenhuma dúvida, né, e tanto a iniciação do próprio iniciação e uso do próprio cigarro, dispositivo eletrônico, cigarro eletrônico, mas também a iniciação, né, a migração rapidamente para o cigarro comum, ou seja, como o André muito bem falou, pessoas que provavelmente não usariam cigarro comum, usam cigarro eletrônico e ainda depois podem fazer ou começam a fazer uso do cigarro comum também. E o uso dual também, né, esse risco, também muito bem apresentado pelo André, que é quando faz o uso dos dois produtos, né, tanto os dispositivos eletrônicos para fumar, quanto os cigarros comuns. E aqui os danos à saúde, eu vou usar principalmente, quero destacar aqui duas evidências, da Emily, evidências, publicações com evidências robustas, né, eu estou destacando aqui essas duas, mas eu usei várias outras na apresentação, tanto da Emily Banks, quanto do Glentz, junto com o André Oliveira, que é nosso querido colega da Anvisa. Então, a gente já tem evidência suficiente sobre efeito agudo após o seu uso, de aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e rigidez arterial, risco de convulsões, acidentes como explosões, queimaduras, incêndios, envenenamentos, especialmente em crianças, quer dizer, a gente viu ali esses vidrinhos com os líquidos com os ESIGs, né, os líquidos utilizados, muito coloridos, com frutas, etc. Então, infelizmente, induz a esse tipo de acidente. Também, infelizmente, é um produto que tem uma doença para chamar de sua, né, uma doença pulmonar EVALI, associada ao uso de dispositivos eletrônicos para fumar, que causa lesão gravíssima, doença cardiovascular, AVC, que é o derrame, né, mais popularmente conhecido, disfunção metabólica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema. Então, há relatos, né, pesquisa e de nossos colegas pneumologistas falando sobre isso, que ficam assustados e abismados de verem jovens chegando num estado, né, de lesão pulmonar irreversível, que na verdade só seria observada em idades muito mais avançadas. E doença oral também. E importantíssimo destacar que o risco é ainda maior daqueles que fazem uso dual, ou seja, a gente tem um efeito de multiplicação, não é só de soma, muitas vezes de multiplicação do efeito do cigarro comum e do efeito dos dispositivos eletrônicos para fumar, interagindo e atingindo ainda de forma mais catastrófica, digamos, a saúde dos indivíduos. E aqui a gente começa a ver, né, pipocar notícias na mídia, além dos estudos publicados, notícias aqui do Brasil e de outros países, né, de jovem que perde parte do pulmão por usar vape narguilé, de uma morte que aconteceu, né, na Bahia, de uma pessoa, de uma mulher jovem que fazia uso de vape também, explosões em avião, aeroportos, lesões na face também, explosão no colchão e pegando fogo, né, na casa do indivíduo, ou seja, infelizmente, as evidências se concretizando de uma forma muito, muito cruel, né, e a gente dando nome e face àquilo por meio das notícias da mídia. Também, além de causar dependência, é importante lembrar dos efeitos que a nicotina tem, que já são muito bem estabelecidos, e aqui eu vou citar algum deles, mas são muitos, né, como, por exemplo, prejudica o desenvolvimento do feto e a saúde da gestante, quer dizer, efeitos da nicotina sobre o organismo, e lembrando que esses dispositivos têm uma concentração de nicotina muito alta, muitas vezes, a maioria das vezes, prejudica o desenvolvimento do cérebro do adolescente, é tóxica, né, a gente viu ali a questão do envenenamento, causa envelhecimento da pele e outros danos, né, dermatológicos, causa disfunção erétil e impotência entre os homens e outras questões de saúde reprodutiva também para mulheres. Um outro ponto importante destacar, e aí a gente falou, né, causa dependência, tem a questão do uso dos sais de nicotina, são produtos diferentes do cigarro convencional, e aí a gente, né, vem discutindo, os profissionais de saúde envolvidos no controle do tabaco e no tratamento da dependência da nicotina, como é feito o tratamento da dependência da nicotina em usuários de dispositivos eletrônicos. Logicamente, o Brasil oferece, né, o tratamento na sua rede SUS,
logicamente, o que se trata é a dependência da nicotina, então todo dependente vai ser acolhido, vai ser tratado, mas é inevitável que surjam dúvidas, né? E que se pergunte, há pouco ainda material sobre o tema, material específico sobre o tema, estudos publicados, há uma série de questionamentos que a gente se faz ali na prática, quer dizer, o quanto as características diferentes desse produto, né, por exemplo, como eu já falei, a concentração de nicotina, o próprio aspecto dele, a forma como ele é usado, a relação do usuário com ele, quer dizer, é um produto que ele ainda não vem, infelizmente, com o mesmo estigma que tem o cigarro comum, no sentido de claramente ser associado a danos à saúde, e por último, e também essa questão dos sais de nicotina, né, que afetam grandemente a capacidade de causar dependência, e como é que isso deve ser, como é que se deve lidar com isso quando se depara com o tratamento daquele que quer deixar de usar os dispositivos eletrônicos para fumar. E também, da mesma maneira, já surgem, né, os assuntos na mídia, como eu falei, se concretizando por meio de notícias, isso é importante, que ajuda a trazer essa reflexão para a população, e aí falando, né, relato de acordar de madrugada para fumar com dores no peito, relato da dependência mais intensa, de influenciadores da internet também falando da sua própria experiência de sofrimento com a dependência e estimulando outros a deixar de usar. Então, em última instância, a gente está falando de danos à saúde mental. A dependência da nicotina é uma questão de saúde mental e que, infelizmente, vem associado a outros problemas de saúde mental. A gente sabe que tem uma íntima relação, aqui eu vou pensar alguns, né, mas com a depressão, com a ansiedade, com a dependência de outras drogas. Então, coloca isso no pacote, né, de que esses produtos são usados majoritariamente por jovens, a gente pensa já na tão falada, tristemente falada, pandemia, né, de ansiedade e depressão, que tem acometido os nossos jovens, sobretudo depois da pandemia da nicotina, então aí mais um elemento a ser acrescido, absolutamente desnecessário e perverso, né, com a chegada desses dispositivos. Os danos ambientais, que são inúmeros, já são inúmeros, e a gente pode começar pelo dano, né, ambiental, pela questão da fumaça ambiental do tabaco, né, a fumaça ambiental, que aí a gente pode adaptar, né, do que a gente já conhece muito bem da fumaça ambiental do tabaco, o famoso tabagismo passivo, então já se sabe do aerosol secundário, né, ou fumaça secundária, então causa poluição em ambientes fechados pelo aumento de material particulado, então é importante lembrar que aqueles elementos, aquelas substâncias tóxicas encontradas no aerosol, que são inaladas pelo usuário desses dispositivos, elas também são exaladas, são jogadas no ambiente e ficam ali, né, poluindo aquele ambiente. Também essas substâncias, ao se depositar, né, em superfícies, né, como móveis, chão, tecidos e etc., elas reagem com as substâncias ali existentes e formam, ou além delas próprias, formam outras substâncias tóxicas, é o chamado fumo terciário, né, o aerosol terciário, e ela vai prejudicar, sobretudo, os bebezinhos, né, as criancinhas menores e os animais, né, pelo tipo de comportamento desses seres, né, desses seres vivos. E outros danos ambientais, imaginar como é feito, né, do que são feitos esses produtos, altamente ricos em plástico, metal, circuitos, produtos tóxicos, né, nesses líquidos. Então, isso tudo é descartado, vai reagir com outro, não se degrada facilmente, a gente já sabe disso, vai reagir com outros produtos já existentes ali naquele ambiente, então polui o solo, polui as águas, né, os animais que acabam ingerindo isso indiretamente, os animais aí, nós, seres humanos incluídos, né. Causam incêndios, então, quer dizer, quando a gente fala das explosões dos incêndios, a gente tem que lembrar que isso tudo também acontece na natureza, então causa incêndios na natureza, e sabemos pouco ainda sobre como esses cigarros eletrônicos são fabricados e o impacto ambiental desse processo de produção, e não é à toa que, dentre outros fatores, países, né, que não tiveram a nossa excelente iniciativa de proibir a comercialização desses produtos, eles estão tendo que correr atrás do prejuízo, e uma das formas de correr atrás do prejuízo é justamente proibir um tipo de cigarro eletrônico que é descartável. E dentre outras justificativas para isso, está a questão do impacto ambiental.
Um outro fator, né, acho que o André falou muito disso, da questão econômica, né, mas do impacto econômico, isso aqui eu tirei uma pequena foto, alguns pequenos dados do relatório que foi atualizado, ele fez uma pesquisa feita pela uma pesquisadora que já foi colega nossa aqui do INCA, pesquisadora da Fiocruz, a Márcia Pinto, junto com o Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária da Argentina, que ele traz o número de mortes, né, associadas ao tabagismo e o custo disso, tanto em despesas médicas quanto despesas indiretas, custos diretos e indiretos, e são enormes, né, e a balança é desfavorável. O custo com isso é de cerca de 153 bilhões de reais, e o que se arrecada é de 8 bilhões, então, com impostos, né, sobre o produto do tabaco. Então, é importante cuidar com essa falácia da indústria, o André já destacou inúmeras outras, ele já falou sobre isso também, essa falácia de que aumentaria a arrecadação com uma eventual entrada desses produtos no país, o que é um grande absurdo, porque o que a gente pensa é que hoje essa despesa, logicamente, ela está muito mais associada ao uso do cigarro comum, que é o mais largamente utilizado ainda, e para que a gente vai precisar acrescentar ainda mais um produto com mais outros tantos, e reforçar outros tantos malefícios à saúde, para impactar não só no indivíduo, mas nos cofres públicos, no sofrimento, nas famílias, enfim, não tem o menor sentido isso. Um outro dano, né, e a gente... É importante observar, né, que os danos ultrapassam a questão do próprio adoecimento do indivíduo, do impacto sobre o ambiente, né, a coisa é muito, além do indivíduo, tem também esse dano coletivo, o dano que é compartilhado por todos, né, então também está aí imbuída a questão do enfraquecimento de medidas exitosas de controle do tabaco, complementando aqui que o André já apresentou, todos os elementos que o André já apresentou muito bem, então a gente pode aqui, eu vou pensar alguns além dos que ele já apresentou, porque eles são inúmeros, então a gente pode aqui falar da questão do ambiente livre de fumaça de tabaco, o quanto essa ideia equivocada de que o que está ali é um vapor que não teria efeito sobre a saúde, ou mesmo essa ideia, infelizmente, glamourizada, né, de charme, retrocedendo nesse sentido da volta da aceitação social do uso desse produto, então interferindo aí em dois ganhos importantes que a gente teve, né, a ideia equivocada de que poderia ser usado em ambientes fechados e voltar uma ideia também péssima de que eles seriam bacanas. Aqui também destacar, né, a atuação da indústria do tabaco, que se dá em inúmeras frentes, eu também vou pincelar aqui uma ou duas, além de tudo que o André, mais uma vez falando, né, já apresentou, então aqui são exemplos de onde os DEFs são liberados, a comercialização é liberada, o exemplo de lojas, né, onde eles são vendidos, a própria loja, esse é o ponto de venda, que a gente tem excelente legislação sobre o tema, e mostrando como isso acontece fora do Brasil, em que o próprio ponto de venda é extremamente atraente, né, a gente olha para isso aqui, a gente pensa em qualquer coisa, menos num produto de tabaco, né, tecnológico, limpo, né, bacana, muito atraente. Também a questão do foco em públicos específicos, jovens, população LGBT, enfim, e também trazendo de novo elementos que eram usados em relação ao cigarro comum, como a sexualidade, elementos inclusive infantis, claramente voltados para a população jovem, a atuação da indústria do tabaco, mesmo aqui no Brasil, onde esses dispositivos não têm a sua comercialização permitida, nem a sua propaganda, mas há evidências de que eles, né, colocaram muitas notícias, né, financiaram as notícias sobre o tema em diferentes meios de comunicação, a aproximação de legisladores, fazendo um lobby sobre o tema, pressionando a Anvisa para a sua liberação, promoção de seminários, muitas vezes em universidades, com convites para pesquisadores e pessoas e membros de sociedades científicas. E aí as considerações finais, é importante sempre lembrar que o uso de qualquer produto derivado de tabaco causa danos à saúde, como eu mostrei aqui, não só a saúde do indivíduo, mas o quanto isso impacta de uma forma coletiva. Os jovens são sempre o alvo da indústria do tabaco,
né? Então, não há a menor dúvida disso. O surgimento de novos produtos pode enfraquecer medidas exitosas de controle do tabaco, e a gente não precisa disso. O Brasil é um caso, apesar dos imensos desafios, né, que a gente tem, é um caso de sucesso. É importante criar ambientes favoráveis para prevenir a iniciação e promover a cessação do tabagismo, e nesse sentido, a RDC da Anvisa contribui enormemente para isso. E lembrar sempre, né, que de acordo com a OMS, existe um conflito fundamental e inconciliável entre os interesses da indústria do tabaco e os interesses das políticas de saúde pública, ou seja, o que vem deles não pode ser bom. E aí, trazendo uma reflexão aqui, né, pensando justamente nesse cenário que eu falei antes, né, da saúde mental dos nossos jovens e crianças, e acredito que vocês estejam acompanhando até uma discussão mais ampla, né, da diminuição do papel dos eletrônicos na vida da garotada, né, e aí trazendo isso, a importância de mais natureza para as nossas crianças, adolescentes e jovens, menos artificialidade, mais natureza. Eu trouxe aqui até a questão da alimentação, como eu bem disse, né, a gente tem aí também a questão dos alimentos ultraprocessados em contraposição aos alimentos naturais. Então, a importância da gente valorizar isso, né, e acho que deixa ainda mais clara a perversidade da introdução desses produtos, pegando carona aí desse cenário que já é tão grave, de tanta exposição a eletrônicos, aí para as nossas crianças e adolescentes. É isso, muito obrigada.